série de mensagens. Nós iniciamos esse ano com essa série de mensagens, novas atitudes para um novo ano. Alguém disse sabiamente que um novo ano só começa com novas atitudes. Qual é a diferença do dia 31 de dezembro no dia 1º de janeiro? Nenhuma. Alguém teve a brilhante ideia de pegar o tempo, dividir em 12 meses. Então quando chega no último dia desse último mês, parece que dá aquela intenção que a esperança se renova. Logo, um ano só começa a ser novo se nós tivermos novas atitudes. E semana passada o Fabiano iniciou essa série, antes de sair de férias, falando de novas atitudes para com Deus. E ele fez aqui um apanhado, ele fez aqui um desafio sobre novas atitudes para com Deus. E hoje eu gostaria de refletir rapidamente sobre novas atitudes para comigo mesmo. Eu preciso ter novas atitudes para com Deus, para fazer um ano novo, mas eu preciso também ter novas atitudes para comigo mesmo. Parece algo, parece uma coisa assim meio egocêntrica, sabe? Mas não é isso não. Eu preciso ter algumas atitudes para comigo mesmo, e é isso que eu queria refletir com os irmãos, com a amada igreja, essa noite. Por que ter novas atitudes para comigo mesmo? Primeiro, porque segundo a tese bíblica, o que acontece em Gênesis 3, quando os nossos pais, Adão e Eva, pecam e leva toda a humanidade junto, nosso coração se tornou propício para fazer coisas erradas. O nosso coração se transformou numa grande fábrica de ídolos. Então a gente idolatra isso, idolatra aquilo, a gente entra por caminhos que não parecem ser saudáveis, o nosso coração se tornou inclinável ao mal. Por isso que eu preciso ter novas atitudes para comigo mesmo. E a outra razão para ter novas atitudes é por causa da cultura que nos cerca. Grande parte disso, grande culpada disso, é, por exemplo, a televisão, as redes sociais, os nossos amigos que ficam soprando na nossa mente o tempo todo, falando: olha, você precisa trabalhar mais, você precisa adquirir mais bens, você precisa fazer mais isso e mais aquilo, e a gente passa do nosso limite físico. Nós não somos robôs, e isso faz mal para a gente em várias áreas da nossa vida. Deixa eu falar um pouquinho dessa cultura que nos cerca, que traz demandas excessivas para a nossa vida. Por exemplo, o tempo. Você já teve a sensação de chegar na sua casa depois de um dia de serviço e falar assim: cumpri todas as demandas que eu precisava cumprir? Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse privilégio. Se eu ficar trabalhando até as 10 horas da noite, eu ainda não vou dar conta disso. Tem coisa para fazer no dia seguinte e no outro dia seguinte. Sabe qual que é a nossa sensação? Que o dia está curto. A gente fala: gente, parece que o dia está tão curto que eu não dou conta de cumprir todas as demandas que eu preciso cumprir. Mas essa demanda, essa cultura que nos cerca, ela também nos pressiona no nosso padrão financeiro. Sente qualquer dia com seus pais, avós, pergunte a eles como era o padrão financeiro no passado. Esses dias eu estava lembrando quanto custa ter um filho hoje em dia, quanto custa ter um filho no passado. Esses dias eu estava lembrando, quando eu era menino, quando eu era pequeno, eu já fui pequeno um dia, eu lembro que na escola, como que nós fazíamos, como que custava ter um filho? Olha só, nós acordávamos, né, sou eu e mais 2 irmãos, nós acordávamos meia hora antes de começar a aula. Por quê? Porque a escola era pertinho. Cedinho nós tomávamos um copo de leite, e o que nós fazíamos? E os 3 a pé para a escola. Era a época da famosa lancheirinha. A gente não sabe o que é isso hoje. Ok? A gente pegava a lancheirinha e ia os 3 para a escola, porque era a pé,
Então nós estudávamos, tomávamos a merenda na escola, e quando voltava, batia aquele pratão de comida, às vezes tinha ovo, às vezes tinha batatinha, e beleza. Então você estava liberado para brincar, e você ficava brincando a tarde inteira. Aprendia a nadar no lago. Então os pecados aqui, às vezes a gente roubava caqui, roubava morango, e fazia tudo isso, aprendia a nadar no lago. Então a gente se divertia, e a grande diversão era quando chovia. Então ficava cheio de barro, e você chegava em casa todo sujo de barro, estava jogando bola no barro. Eu nunca esqueço quando meu pai chegava do serviço, e ele colocava a cabeça na janela e dava um subir, saia todo mundo correndo. Podia estar numa disputa de pênalti, interrompi e saía todo mundo correndo. Aqueles que tinham um amigo perto, eles brincavam com aqueles bonequinhos, com aqueles hominhos, até a hora de dar sono, e ia dormir. Quanto custa, gente, ter um filho? Quanto custava ter um filho no passado? Agora, quanto custa ter um filho hoje? Primeiro que ele tem que acordar 6 horas da manhã. Sabe por quê? Porque ele estuda do outro lado da cidade. Ele não estuda perto mais, não dá para ir a pé, não dá para ir com outro irmãozinho. Inclusive, eu sou de uma época que criança tinha irmão, hoje não tem mais. Hoje geralmente é filho único. Então ele tem que estudar do outro lado da cidade, ok? E ele estuda do outro lado da cidade, e geralmente o pai tem que ter um carro, ele já tem que ter um investimento para levar esse filho do outro lado da cidade, ou então contratar uma van. Então a van leva e a van traz. Quanto custa ter um filho hoje? E quando ele chega, geralmente o papai e a mamãe trabalham, então ele fica com os avós, ou tem que contratar alguém para cuidar dessa criança. Aí esse alguém fica fazendo malabarismo para tentar fazer essa criança comer, porque essa criança também não é boa para comer. E depois que ela come, qual que é a diversão dela? 3: celular, que é caro, videogame ou televisão. Mas 2 vezes a semana, talvez ela faça um judô, talvez ela faça uma natação pela prefeitura, talvez ela faça um inglês, um espanhol, que tem que ter hoje também, ou talvez essas escolinhas aí de futebol society que o pessoal promete ter uma amarração com o Santos, com o Corinthians, com o Palmeiras, ok? Quanto custa a gente ter um filho hoje? E quando ele chega à tarde, ele vai assistir uma série da Disney, um seriado da Netflix, e aí com muito custo ele vai pegar no sono. Isso é um pouquinho da cultura que nos cerca, e ela nos pressiona a fazer assim: olha, você precisa trabalhar, você precisa trabalhar, você precisa adquirir dinheiro para que você possa oferecer tudo isso aos seus filhos, e a gente se mata. E a vida espiritual? Não parece loucura quando a gente ouve um pastor dizendo assim: irmãos, nós iremos ter um trabalho no meio da semana. Você fala: o quê? Como? Nessa correria que o povo anda? Nós vamos ter um trabalho no meio da semana. Parece que não encaixa a vida espiritual, parece que não há tempo, parece que a cultura que nos cerca, ela pressiona de uma forma que você não consegue encaixar uma vida profissional durante a semana. Conclusão, o resultado disso é que nunca se viu tanta gente doente emocionalmente por não conseguir lidar com todas essas pressões que o mundo exerce sobre nós. É lógico que existem pessoas com depressão porque ela teve um desequilíbrio hormonal, mas eu estou falando dessas doenças exercidas por causa da pressão da cultura que nos cerca. Eu lembro das primeiras vezes que meus avós ouviram falar sobre depressão. Ela dizia: nossa, isso aí é doença de gente rica, eu nunca ouvi falar sobre depressão. Nunca uma geração foi tão afetada como a nossa, com doenças emocionais, por não saber lidar com a cultura que nos cerca. E diante disso, se a vida é uma dádiva de Deus, Deus nos deu a vida como uma dádiva, eu pergunto a vocês: o que nós estamos fazendo com as nossas vidas? O que nós estamos fazendo com os nossos corpos? A nossa falta de exercício, de hobby, de amigos para bater um papo, o que nós estamos fazendo com a nossa intelectualidade?
O nosso tempo gasto em redes sociais não volta nunca mais. A nossa falta de atenção para pessoas que estão ao nosso redor, para ficar investindo tempo em redes sociais e outras coisas, não volta nunca mais. As redes sociais têm um bom valor. Elas conseguem disseminar uma ideia, elas conseguem atingir um público, mas elas trazem prejuízos também que não dá para calcular. Eu conheço uma pessoa que trabalha dentro da Google, e ele estava me dizendo assim: você tem reparado que a Google a cada ano investe menos em redes sociais? É interessante isso. Ele me disse assim, que a Google nos Estados Unidos, você pode trabalhar de chinelo, de pantufa, entrar a hora que você quiser e sair a hora que você quiser. Ela deixa o ambiente o melhor possível para você. Na Google só não pode uma coisa: redes sociais. Para a Google, as redes sociais tiram o nosso poder de concentração, deixa o cérebro mais infantil do que se possa deixar. É a única coisa que eles proíbem. O que nós temos feito com a nossa sexualidade, quando ela é feita fora dos padrões de Deus? O que nós temos feito com a nossa vida espiritual, quando nós dedicamos apenas o domingo a esse Deus e nós esquecemos esse Deus durante a semana? Vida de leitura bíblica, vida de oração. Nós passamos a viver uma religião que é muito pior do que um ateísmo. E conclusão, quem sofre com tudo isso é a família. O que nós temos feito com as nossas famílias, a nossa falta de tempo de qualidade diante dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos pais, irmãos e outros. O que nós temos feito conosco mesmo, se a vida é uma dádiva de Deus? Eu pergunto a vocês, no ritmo que nós levamos a vida hoje, cada um de nós, quantos de nós vamos chegar aos 70 anos de idade? Quantos de nós vamos chegar aos 70 anos de idade com saúde? Vamos chegar aos 70 anos de idade do lado dos nossos cônjuges, caminhando com os nossos cônjuges? Quantos de nós, da forma em que nós estamos vivendo? Eu queria falar com vocês hoje sobre aquilo que os teólogos chamam de teologia da decisão. Ela está nas entrelinhas da Bíblia. Eu gosto da teologia da decisão. A Bíblia diz que duas coisas são verdade, prestem atenção: que Deus é soberano e Ele mantém soberania sobre todas as coisas, mas que o homem é responsável por todas as suas atitudes. São duas linhas do trem que andam lado a lado. Deus é soberano e o homem é responsável por todas as suas atitudes. Eu vou responder pelas minhas atitudes e decisões tomadas. Você vai responder pelas suas atitudes e decisões tomadas. Isso é uma verdade, é um mistério que nós, seres finitos, não conseguimos explicar. Mas deixa eu falar um pouquinho para vocês dessa teologia da decisão nesse texto aqui, ó. Abre comigo aí, você que trouxe a sua Bíblia, Lucas 15, do 11 ao 21. Esse texto tem lições preciosas, mas eu não vou me concentrar nesse texto. Eu quero pegar só 4 versículos desse texto, ok? Só para a gente entender um pouquinho dessa teologia da decisão. Então eu não vou me concentrar, falar do contexto e tirar as lições desse texto. Só quero lê-lo para a gente perceber essa teologia da decisão, da mudança. Diz assim, Lucas 15, do 11 ao 21. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Um homem rico, um homem fazendeiro, possuía 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Chega o mais novo e fala: pai, eu quero parte da minha herança. O pai pega e divide a herança, metade para o mais novo, metade para o mais velho. Não muito tempo depois, o filho mais novo
reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Olha só, o filho mais velho sai, ok, lá da fazenda, e ele vai para uma região distante. Gente, ele gasta tudo irresponsavelmente. Cachaça, mulherada, bagunça, paga pinga para todo mundo, faz tudo e todos, ele chuta o balde, ok? Ele acaba com o dinheiro dele. Olha o 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Dá para entender? Um menino rico, filho de fazendeiro, gasta tudo. Agora o que ele deseja? Pega um emprego de funcionário de um cara lá da região que cuidava de porcos, e ele está vendo os porcos comer e está morrendo de fome. Oh, se eu pudesse comer o que os porcos estão comendo. Olha a situação desse cidadão. Aí o 17, daqui em diante a nossa reflexão, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. 4 versos rapidinho que eu quero me concentrar em um outro versículo. Olha só, verso 17, acompanha aí, que diz: caindo em si. A Bíblia diz que esse jovem reflete, ok? Ele faz uma reflexão, ele abre os olhos e ele fala: opa, me encontrei. Você já teve aquela sensação de estar numa festa, de estar num lugar que você fala assim: opa, esse lugar não é para mim. Cai a ficha desse jovem, ele dá meia volta e ele se reencontra. Ele fala: oh, peraí, olha só o que o verso diz, caindo em si, ele diz: quantos empregados do meu pai? Ele faz uma reflexão, ele fala: o que eu estou fazendo aqui? Olha que tremendo isso. Esse jovem faz uma reflexão de onde ele está e o que ele está fazendo ali. E ele diz assim no 18: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele toma uma decisão. Preste atenção. Ele faz uma reflexão e depois uma decisão. Existem pessoas que refletem e nunca tomam uma decisão. Com todo respeito, ficam 10 anos passando com um psicólogo, com outros terapeutas, refletem e nunca tomam uma decisão de mudar. Essas pessoas nunca mudam. Existem amigos, desde o começo da minha caminhada cristã, às vezes eu encontro com eles e eu falo: como é que está a vida cristã? E eles me dizem: altas e baixas. Parece que essas pessoas, elas não tomam a decisão de mudar e de se agarrar na cruz com as 2 mãos. É uma vida que sobe, uma vida que desce, uma vida que sobe, uma vida que desce, e nunca está bom. Mas o texto continua. Depois que ele fala que não é mais digno de ser chamado seu filho, olha o 20: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Gente, ele faz uma reflexão do estado que ele está vivendo. E eu pergunto a você: o estado espiritual que você se encontra hoje, está tudo bem? Está legal? Você está feliz?
Você pode falar: opa, eu estou no centro da vontade de Deus e internamente eu estou em paz comigo? Se sim, amém, continue crescendo. Se não, saia daqui hoje tomando uma decisão de mudar. Mas não pare por aí. Olha o que o texto diz no 20: a seguir levantou-se e foi. Reflexão, decisão e ação. Precisa ter uma ação de querer mudar. Essa semana eu conversei com 3 jovens, entre pessoalmente e virtualmente. E quando nós conversávamos sobre o primeiro amor, nós falamos assim: sabe o que falta? Servir, ação. Certa vez Jesus faz a multiplicação dos pães, e Jesus, ele olha ali para os seus discípulos, e Jesus fala assim para eles: agora façam vocês servem. Eu ensinei, agora vocês vão e vocês sirvam o povo. O que falta para nós, para a nossa fé ser edificada e a nossa fé crescer, muitas vezes é servir. Nós precisamos servir. E olha só, gente, as decisões que você toma no presente, hoje, determinam o lugar onde você vai chegar. Eu estou falando de decisão interna, decisões internas que geram mudança externa. Eu não estou falando de autoajuda, eu não estou falando daquele autodeterminismo, eu não estou falando de força do pensamento positivo. Deseja que vai acontecer, deseja que vai acontecer. Eu estou falando de uma teologia da decisão. E o nosso segundo e último texto, que para mim fica explicitamente claro essa ideia da teologia da decisão, é esse texto aqui, 1 Timóteo 4,16. O apóstolo Paulo, ele tem um filho na fé, um jovem pastor chamado Timóteo, e Paulo está instruindo esse jovem pastor chamado Timóteo. O interessante é que no início desse texto, Timóteo está ali diante de algumas dificuldades, porque havia algumas fábulas, algumas conversas vãs, gente dizendo que era proibido se casar. A cultura daquela época que cercava os tempos de Paulo, era uma cultura totalmente contrária à palavra de Deus, bem parecida com a nossa. Não podia se casar, era melhor pegar nas filosofias da época. Então Paulo, ele vai instruir Timóteo, e é bonito esse início desse texto, que ele fala assim: olha, tem cuidado de ti. Parece algo egocêntrico. É como se Paulo olhasse e falasse assim: Lilian, cuide de você, cuide da sua vida emocional, da sua vida espiritual, da sua vida física. Dona Oséias, cuide de ti. Mas eu quero começar esse versículo pela parte final ali, quando ele diz assim: salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Esse salvará não é salvação da alma, não é vida eterna. Timóteo não tem o poder de salvar-se a si mesmo eternamente, nem os outros. Isso Jesus nos ofereceu gratuitamente naquela cruz. Esse salvarás é uma ideia de libertação, de resgate dessas fábulas profanas e tolas que rondavam ali, Paulo. Aqueles valores da cultura que cercava, que era contrário à doutrina, ele até coloca ali a palavra de Deus. É disso que Paulo está dizendo para Timóteo: você vai se salvar disso, você vai conseguir viver conforme a palavra de Deus. E olha que interessante esse início: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, dedicar tempo intensivo à própria vida. Pare de gastar tempo com coisas que não valem a pena. Para de investir tempo em coisas que não glorificam a Deus e está acabando com a sua vida física, com a sua vida emocional, com a sua vida familiar. Pare de gastar tempo com essas coisas.
E ele vai dizer, gente, olha só, se apegue aos valores de Deus, tenha cuidado com a doutrina. E eu gosto dessa segunda parte, ali ó, continua nesses deveres. A NVI, ela usa a palavra persevere. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha só, dedique tempo intensivo à sua própria vida, mas não é assim, dediquei hoje, amanhã não precisa mais. Não, persevere, continue nesses deveres, faça hoje, faça amanhã, faça depois de novo, continue fazendo. Sabe regime? A pessoa fala, esse ano eu vou fazer um regime, aí ela vai e emagrece 2 quilos, 1 quilo, tá bom, já não vou perseverar mais, já não vai mais acontecer mais nada, vou comer tudo que tiver pela frente. Não, olha o que Paulo está dizendo, continue nesses deveres, persevere e cuide de si mesmo. E a última parte, fazendo assim, salvará tanto a ti quanto aos teus ouvintes. Quem vive a ética do reino de Deus, quem vive os princípios e os valores de Deus, a doutrina na vida, influencia pessoas e familiares. As pessoas que estão ao seu redor vão olhar para você e vão falar, que ética, cara, que forma de conduzir as suas amizades com os lá de fora, que forma de conduzir os seus rolês, que forma de conduzir a sua amizade dentro do serviço. Que legal, cara, que legal, como eu queria isso para a minha vida. Aqueles que vivem no princípio do reino influenciam pessoas e familiares. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto e em todo o texto bíblico? É a pessoa de Jesus Cristo. Você consegue imaginar nesse texto que só é possível eu cuidar de mim mesmo porque um dia alguém naquela cruz resolveu não cuidar de si mesmo e não valorizar a sua própria vida por amor a mim e a você. E o interessante que Paulo vai dizer para Timóteo que perseverar no mandamento bíblico vai trazer vida para Timóteo e vida para nós. Mas Jesus, quando perseverou no mandamento bíblico, Jesus, quando perseverou naquilo que o Pai pediu para ele, sabe o que trouxe para ele? Morte. Dá para entender isso? Se eu obedeço, eu ganho vida. Jesus, ao obedecer o Pai, ele ganha morte por mim e por você. E o interessante é que fazendo isso, Jesus pôde salvar todos aqueles que o Pai lhe deu. Logo, cuidar de ti mesmo, perseverar e salvar a ti e aos outros é impossível sem a pessoa de Jesus. Eu não consigo, você não consegue. Aquilo que eu contei no começo, que aconteceu em Gênesis 3, Deus reverte essa balança quando ele envia Jesus para morrer por nós naquela cruz. E a Bíblia diz que através de Jesus, hoje nós temos paz com Deus. Eu quero terminar nesse último slide. Não sei quem conhece, aqui está ruim a imagem, principalmente quem está aí atrás, é que eu peguei exatamente a capa do livro. Esse livreto aqui, de Lev Tolstói, de quanto precisa um homem, de quanto de terra precisa um homem para ser feliz. Ele conta que determinado cidadão, muito feliz por sempre estar adquirindo terra, chega numa pequena cidade e alguém diz assim para ele: olha, daqui onde você está, eu quero que você saia e percorra todo esse espaço. Cada lugar que você colocar a planta dos seus pés, essa terra lhe pertence. Ele falou: é mesmo? É. Então se pisou aqui, essa terra lhe pertence, pisou aqui, essa terra lhe pertence. O seu prazo é até o pôr do sol.
Então você vai pisando, vai pisando, vai pisando. No pôr do sol você tem que estar no mesmo lugar de partida. E a história conta que esse homem foi. E esse homem foi. Ele dizia: eu não posso parar para tomar água. Eu não posso, senão eu vou perder um pedacinho de terra. E ele continua a correr, ele continua a correr. E deu horário de almoço. Ele falou: não vou almoçar. Se eu almoçar e perder 20, 30 minutos de almoço, eu vou perder 1 quilômetro de terra. Vou continuar correndo. E ele continuou correndo. E ele adquiriu muita terra. Ao pôr do sol, faltavam alguns metros para ele chegar no local de partida. Tão exausto que esse homem estava, metros para cumprir a sua etapa, ele cai e morre. E aí, o autor desse livro, Lev Tolstói, ele diz: quanto de terra um homem precisa para ser feliz? Ele diz: eu não sei, mas para morrer, 1 metro de largura por 1,5 metro de profundidade, aonde aquele homem foi enterrado. O que nós temos feito com a nossa vida diante dos nossos serviços de emprego? Você consegue olhar hoje para as demandas do seu emprego e falar assim: chega, por hoje chega, sou eu que mando em você e não você que manda em mim. Eu acho tão tremendo que Moisés, logo quando o povo sai da terra do Egito, Moisés ele trabalha sem perceber os seus limites. Não havia limite para Moisés, era dia e noite julgando o povo. E parecia algo bom, porque Moisés estava ensinando a lei de Deus para o povo. E quando você olha para a Bíblia e a Bíblia combate a preguiça, você fala: uau, eu estou obedecendo a esse Deus. Mas gente, a necessidade de descanso é bíblico e descansar é obedecer a Deus. Lembre-se que só Deus tem o tamanho exato do vazio do nosso coração. O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Vamos orar? Então eu convido o louvor para estar encerrando com uma música. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai,